E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então, gente, tá vendo? Ele tem um desenho de uma forma que gira e uma forma que trava. Tá vendo? Gira e trava. Olha lá, quando amadurece, isso aqui fica fraco, né? Aprudece e ele cai. E vocês sabem que o coco, ele é o grande cruzador dos oceanos, né? Você sabe que todas as ilhas têm coco. E por causa de quê? Isso aqui. Viram? Aqui ele passa meses e meses navegando no oceano. Ó, meses e meses navegando no oceano. Certo? Aí um dia ele chega numa costeira e ele é empurrado acima. E essas travas aqui, ó. Tá vendo essas travas? Gruda nas pedras. E aí é por isso que essas ilhas aí do mundo inteiro, no mundo inteiro, até no Pacífico aí, todos os oceanos, você vai achar coco, por isso. Por isso. Isso aqui foi um projeto muito bem elaborado, muito bem feito, que as pessoas não param um pouco para pensar, mas tem uma grande ciência aqui. Ah, gente, acabei de cortar essa grama aqui, ó. Né? Então, vamos ver o que acontece. Tá aqui meu coco. E soltei ele. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, nem sete. Foi na primeira vez. Vocês viram que ele tem um desenho perfeito. Perfeito para descer. E um desenho perfeito de travamento. O que foi que travou ele aqui? Ó. O bico dele, ó, travou. E o que vai acontecer? Espera um pouquinho que eu vou mostrar. Vocês estão vendo aqui? Eu vou entrar aqui no mato aqui. Presta atenção. O que acontece é isso aqui, ó. Olha. É esse aqui, eu não consegui tirar. É esse aqui, ó. Ele rolou. Olha. Lá de Simão, ele veio rolando. Parou aqui. Isso aqui ninguém plantou, nada. Parou aqui, nasceu aqui. Olha ali, ó. Ali tem um, dois. Vários e vários e vários. Se eu for procurar, eu vou achar muitos aqui. Mas veja só. Ó. Ó. Aqui tem um pé de coco. Então vocês viram, né? O desenho para a água e o desenho para a terra. Para que quando chegar na terra, ser ancorado. Olha, isso aqui. Esse aqui ninguém plantou. Novamente foi ancorado. Ó, acabou o gramado. Ele foi ancorou aqui, ó. Outro aqui, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Aquele lá é um amarelo gigante. Também foi ancorado aqui. Tá vendo? Aqui dentro tem uma bola doce, um algodão doce, tipo uma espuma doce que completou todo o coco. Aquele coco duro, ele já não existe mais, né? Existe somente aquela espuma doce que alimentou esse coco até ele conseguir produzir raiz, ó. Quando ele começou a produzir raiz, ele começou a pegar da terra os nutrientes e começou a desprezar essa capa, entendeu? É, isso aqui morreu, porque agora ele está absorvendo daqui. Vou pôr de volta aqui que ele vai pegar do mesmo jeito. Eu posso até jogar ele ali, ó. Ele vai nascer do mesmo jeito. Ele vai só retornar e vai nascer. Não. Então, gente, como eu falei, agora vamos ver aqui a espuma doce dele. Eu já dei uma pré-abrida aqui, ó. E vou abrir aqui, ó. Ó.
Como é que ele tá bonito assim? Ele tem raiz aqui suficiente para viver? Não, é pouca raiz. Então o que é que ele tem? Olha aqui. Ele tem essa delícia aqui, ó. Ó. Isso aqui é açúcar puro. Vitamina pura. Tá vendo? Ele tá absorvendo aqui, ó, aqui, ó. Ele tá absorvendo aqui essa espuma. Tá vendo? Não existe mais coco. Ó. Só a espuma dele, ó. Que é uma delícia, doce. A gente tem vezes no trabalho nem come. Isso aqui serve como uma refeição. Muito saudável pro final. Mas o que é interessante em tudo isso, ó. Vamos analisar bem. Foi feito para rolar. Foi feito para... Aqui. Foi feito para rolar. Foi feito para estacionar. Foi feito para brotar. Por isso que as ilhas estão cheias. E aí na ilha não tem vitamina, não tem terra, não tem nada. A própria carne dele, aqui. A própria carne dele vira o próprio nutriente. Olha, filho. Vira o nutriente que alimenta o coco todo. Tá vendo? Até que um dia vira um coqueiro igual esse aqui, ó. Igual aquele lá. Agora, que coisa, né? Tanta coincidência, ó, trilhões de coincidências. Coincidência número 1, olha o tanto de casca que tem. Quantidade de casca para aguentar água salgada, a podridão. Olha a madeira dura. Para proteger aqui, ó, a carne, a esponja doce. Para o coqueiro ter estrutura, para poder gerar raiz. E um dia gerar um coqueiro que produza mais coco que gira em torno do oceano. Todo coqueiro, ele é inclinado para o lado do oceano. Todo coqueiro, ele é inclinado para o lado do oceano. Ele foi uma árvore feita para povoar novas terras. Por isso que todas as terras, todos os coqueiros, pensa aqui, filho. Todos os coqueiros, eles foram feitos de forma, olha lá como é torto. De forma para o lado do oceano. Então olha só. Para esse coqueiro crescer, esse coco teve que morrer. Entende? Quando esse coqueiro crescer, esse coco morreu. E ele deu tudo que tinha. Ó, tem até poluição aqui, ó. Ele tava comendo, ó. Ele tava se alimentando, furando aqui, ó. A parte aqui para poder crescer. Agora, a ciência fala assim que isso é resultado de milhões de anos, né? Aquela religião de milhões, milhões, milhões e milhões de anos. Coisa que tá ficando chato. Na verdade, não faz sentido nenhum. Milhões de anos não faz uma coisa dessa nem a pau. Agora veja, o Senhor Jesus falou assim que a semente de trigo caída no chão, se não morrer, ela fica sozinha. Mas se morrer, produz muito fruto. Tá aí o texto na tela para vocês verem, da palavra de Deus. Então, esse coco estava sozinho no mundo, ó. Ele resolveu morrer. Ele resolveu produzir toda essa seiva doce aqui, ó, com muita água, ó, para que esse coqueiro vingasse e para que tivesse tantos cocos igual aquele dali, ó. Ali tem muito mais de 200 cocos ali, ó. Então, ele resolveu morrer e produzir um pé de coco, porque ele sabia que com a morte dele produziria muito mais cocos do que ele próprio ficando vivo. Então ele resolveu se dar, tá vendo, ó? Foi comido, ó, acabado. E daqui a pouco viraria em nada, ó. Isso aqui ia ser destruído pela terra. Mas o coco vivo tá aqui, ó. Entendeu? Então o Senhor falou assim, se a semente de trigo cair no chão não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Um dia, um coco morreu. E olha o tanto de fruto que produziu. Porque um coco morreu. E na verdade assim é todas as sementes, né?
Toda semente ela morre primeiro, para depois ter uma outra que venha no lugar, né? E essa outra não produz apenas uma fruta. Então, quando Cristo falou que se ele não morresse, a semente de trigo, que era ele, não morresse, não daria nenhum fruto. Se esse coco não morresse, jamais ele teria um pé de coco com vários frutos. E cada coco ia produzir muitos frutos, né? Vários frutos. Então é isso que a palavra quer dizer. E foi isso que nosso Senhor Jesus fez na cruz, né? Ele sofreu, padeceu, teve que morrer. Com a morte dele foi anunciado a morte ao mundo inteiro. E todos aqueles que acompanharam ali soube da sua história, que hoje chegou no Brasil e no mundo inteiro, pela internet, de boca a boca, por nós aqui hoje, entendeu? Aonde chegou houve transformação. A semente da palavra entrou no coração, tá vendo? A semente entrou no coração de um homem morto, né? Mas que reviveu. Hoje ele está vivo na sua igreja, tá vendo? E reviveu e está no mundo inteiro. Por isso que foi necessário o Criador de todas as coisas morrer e descer no nosso universo para que pudesse dar muitos frutos. Então é isso aí, gente. Um dia nosso Senhor estava no céu, ele caiu e ele girou e aí ele engatou na baixa terra. Ele teve que morrer, envinhado no chão, e depois dele teve muitos frutos. E cruzou muitos oceanos, muitos mares. O pessoal fala erroneamente, o livro de Daniel fala que no final dos dias a ciência aumentará. Não, ali não está falando de ciência humana, está falando de o conhecimento se multiplicará. Que conhecimento? Que o Daniel estava escrevendo nos livros sobre o que aconteceria com as nações. Então olha só, chegou hoje o conhecimento aqui, ó, por um simples coco. Né? Agora ele vai nascer lá embaixo. Pronto, ali vai nascer um pé de coco. Nosso Senhor Jesus, ele deu o de melhor dele pra gente, ó. Você pensa que o coco é mais gostoso? Não, isso aqui é mais gostoso que o coco. É doce, doce como mel. E é isso que ele fez. Ele deu o melhor de si. Ele se fez pobre para que a gente fosse rico. Ele foi maltratado para que a gente fosse aceito por Deus. Porque se ele fosse um homem bem famoso, bem vestido, bem trajado, não chamava atenção. Hoje, ele sendo humilde, o povo já anda dessa forma. Imagina se ele fosse o homem que andasse com trajes preciosos em castelos preciosos, né? Então, o mais doce ficou na terra, que é a sua palavra e o seu Espírito Santo. Ó. Tudo isso aqui Deus deixou para nos ensinar a respeito da natureza divina. Só que hoje no corre-corre da vida, a maioria das pessoas não percebe, passa por cima e não está nem aí. Mas louvado seja Deus que o Pai está aí em tudo. Ó. O Pai está em tudo. Aqui um dia também caiu uma sementinha, morreu. Eu podei ali, ó. Hoje, olha só para isso. Quantidade de fruta. Tá vendo? Cada frutinha dessa, dentro tem 10, 20, 30, 40, 50 sementes. Entendeu? E assim foi a igreja. Nasceu com um homem só, que foi morto. Cresceu, teve vários galhos. África, entendeu? Ásia, Europa, Américas, tal. E cada uma produzindo fruto. Aquele também que não produz fruto, tipo esse daqui o pai corta fora. Aquele que produz fruto, o pai prepara bem arrumadinho, para que dê mais ainda. É isso aí. João 24, 25 e Romanos capítulo 1 diz: 19 Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. 20 Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis.
21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis.